Pense por um instante na sua relação com o dinheiro, naquela luta silenciosa no final do mês, naquela sensação de que, não importa o quanto você trabalhe, parece que existe um teto de vidro invisível que o impede de prosperar. Naquela ansiedade que aperta o peito quando uma despesa inesperada aparece. E se eu lhe dissesse que essa luta não é sobre sua inteligência, seu esforço ou seu valor? E se eu lhe dissesse que sua vida financeira inteira pode estar sendo governada por um contrato legalmente vinculativo? Um documento com dezenas de cláusulas que você nunca leu, nunca concordou e nem mesmo sabia que existia. Um contrato que foi assinado por seus pais e talvez pelos pais de seus pais e que você, por direito de herança, foi obrigado a cumprir desde o dia em que nasceu. Este contrato invisível não é um pedaço de papel guardado em um cofre. Ele é um conjunto de crenças, atitudes e padrões emocionais sobre dinheiro, gravado a ferro e fogo em sua mente subconsciente. É o software que roda em segundo plano, ditando suas decisões, seus sentimentos e seus resultados financeiros. Algumas das cláusulas mais comuns neste contrato da pobreza soam familiares? Cláusula 1. Dinheiro é a raiz de todo mal. Cláusula 2. Pessoas ricas são gananciosas e desonestas. Cláusula 3. É preciso trabalhar duro e sofrer para ganhar cada centavo. Cláusula 4. A famosa. Dinheiro não nasce em árvore, significando que ele é raro e difícil de conseguir. Ou a cláusula 5. Isso não é para o nosso bico. Uma regra que define o que sua classe pode ou não pode ter. Essas não são apenas frases inofensivas. São comandos que seu subconsciente obedece com lealdade absoluta, forçando você a auto-sabotar um aumento, a se sentir culpado ao gastar com algo bom ou a repelir oportunidades de prosperar, tudo para se manter em conformidade com os termos de um contrato que você nem sabia que estava seguindo. E isso não é apenas uma metáfora. A psicologia chama esse fenômeno de scripts financeiros, ou programação transgeracional. São roteiros sobre dinheiro que são passados de geração em geração, não apenas através do que foi dito, mas principalmente através do que foi silenciado e sentido. Nós absorvemos o contrato ao observar as brigas por causa de contas, ao sentir a energia de estresse de nossos pais no final do mês, ao ver a forma como eles lidavam com uma pequena sorte inesperada. Era com alegria ou com medo de que algo ruim acontecesse para compensar. A ciência da epigenética nos mostra que o estresse e os traumas podem deixar marcas que influenciam as gerações seguintes. Da mesma forma, podemos herdar os padrões de sobrevivência e as respostas emocionais de nossos ancestrais ao dinheiro. O modo de escassez pode já vir pré-instalado em nosso sistema. O grande erro que a maioria de nós comete é tentar resolver os sintomas, ignorando a causa raiz. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, nosso foco vai para o mundo externo. Pensamos, eu preciso de um emprego que pague mais. Eu preciso aprender a investir na bolsa. Eu preciso de uma planilha para cortar todos os meus gastos. Essas ações podem ser úteis, mas são como podar as folhas de uma árvore doente. Se o sistema radicular, o contrato invisível em seu subconsciente, está programado para a escassez, você inevitavelmente encontrará uma forma de sabotar o novo emprego, fará investimentos ruins por medo ou viverá uma vida de privação miserável mesmo conseguindo economizar. Você não pode resolver um problema interno profundo com uma solução puramente externa. O erro é tentar mudar seus resultados financeiros, sem antes encontrar, ler e anular o contrato que os está produzindo. Para começar este processo, seu primeiro ritual de arquiteto é o de um detetive. A missão é encontrar uma cópia desse contrato. O ritual se chama A Caça às Cláusulas. Pegue um caderno e escreva no topo da página: o que o dinheiro significava em minha casa quando eu era criança. Agora, por 15 minutos, escreva livremente tudo o que vier à mente. Frases que você ouvia, memórias, segredos de família. As emoções que pairavam no ar quando o assunto era dinheiro. Era medo, vergonha, raiva, orgulho. Como seus pais reagiam a um presente caro? Como eles falavam sobre pessoas ricas? Não julgue, não analise, não tente entender nada ainda.
Apenas colete os dados. Seja o arqueólogo de sua própria história. O objetivo deste capítulo é um só: que você termine com a certeza de que, sim, existe um contrato, e estas aqui parecem ser algumas de suas cláusulas. A descoberta de que você não esteve totalmente no controle pode ser desconcertante, mas eu lhe garanto, este é o momento mais poderoso e libertador de sua jornada financeira. Você não pode mudar aquilo que não consegue ver. Ao reconhecer que você tem operado sob os termos de um contrato herdado, você pega a caneta de volta para si. Um contrato só tem poder enquanto permanece invisível e inconsciente. A partir de hoje, nós vamos arrastar esse documento para a luz do dia. E a primeira regra da lei e da vida é esta: um contrato que você nunca assinou conscientemente não tem nenhuma validade sobre você. Repita essas palavras de afirmação. Eu reconheço que herdei crenças que não são minhas. Eu sou o único com o poder de assinar os contratos da minha vida. Hoje, eu inicio o processo de anular o que não me serve. Capítulo 2. A tinta da infância. Como as palavras e o silêncio de seus pais escreveram as primeiras cláusulas do contrato financeiro. Uma criança, especialmente entre os 0 e os 7 anos de idade, é a personificação da mente subconsciente. Seu cérebro opera predominantemente em ondas θ, um estado de sonho, de imaginação e de hipnose. Nessa fase, a criança não possui um filtro crítico desenvolvido. Ela não analisa, não questiona, não debate. Ela simplesmente absorve. As crenças, os medos e as atitudes de seus pais não são ensinados a ela. São instalados diretamente em seu sistema operacional, como um software. A forma como seus pais lidavam com o dinheiro foi a tinta usada para escrever as primeiras cláusulas do seu contrato financeiro. E essa tinta, aplicada em uma página tão nova e absorvente, tornou-se quase indelével. Este capítulo é sobre como essa tinta foi aplicada, através das palavras e, mais poderosamente, através do silêncio. A tinta mais óbvia foi a tinta das palavras. Lembre-se das frases que ecoavam em sua casa, repetidas como mantras até se tornarem verdades absolutas. Frases como "dinheiro não traz felicidade", dita para consolar uma falta, ou "temos que ralar muito para pagar as contas", ensinando que o dinheiro está intrinsecamente ligado ao sofrimento. Talvez você tenha ouvido "os ricos são todos desonestos", criando uma associação entre prosperidade e falta de caráter, o que faria seu subconsciente sabotar qualquer chance de enriquecer para se manter como uma pessoa boa. Ou a clássica: "nasci pobre, vou morrer pobre", uma sentença de prisão perpétua disfarçada de ditado popular. Essas palavras foram as primeiras pinceladas, os primeiros rascunhos das regras que hoje governam sua vida. Mas a tinta mais potente, muitas vezes, foi a tinta do silêncio e da emoção. O que não era dito sobre dinheiro em sua casa? O assunto era um tabu, envolto numa nuvem de vergonha e mistério? Crianças são sismógrafos emocionais. Elas sentem os tremores de ansiedade que os adultos tentam esconder. Elas viam o olhar de preocupação de seus pais ao sair do supermercado. Elas testemunhavam as brigas sussurradas no quarto do casal. Foi nesses momentos que você aprendeu sua relação emocional com o dinheiro. Se seus pais tratavam o dinheiro com medo, você aprendeu que o dinheiro é perigoso. Se eles sentiam culpa ao gastar consigo mesmos, você aprendeu que não é merecedor. Essa programação não verbal, essa herança de sentimentos, muitas vezes escreve as cláusulas mais profundas e difíceis de apagar. Do ponto de vista da psicologia, esse processo é chamado de modelagem. Nós, como crianças, aprendemos a navegar no mundo não pelo que nos dizem para fazer, mas a observar e imitar o comportamento dos nossos cuidadores. O relacionamento de seus pais com o dinheiro se tornou seu mapa original, seu modelo padrão de como o mundo funciona. Além disso, nossas primeiras experiências emocionais com o dinheiro criam uma espécie de imprinting, uma marca quase permanente, como a que acontece com os filhotes de pato que seguem a primeira coisa que veem ao nascer. A alegria intensa de ganhar um presente inesperado, a vergonha de não poder ter o mesmo tênis que os amigos,
ou o medo que sentiu ao ouvir uma briga por causa de dívidas. Essas experiências criam âncoras emocionais que disparam reações automáticas em nós até hoje, décadas depois. E o grande erro, ao descobrir essas raízes, é cair na armadilha da culpa e do ressentimento. É fácil olhar para trás e pensar: meus pais me estragaram, a culpa da minha situação é deles. Essa mentalidade de vítima, embora compreensível, é a forma mais segura de se manter preso ao contrato. É crucial entender com compaixão que seus pais fizeram o melhor que podiam com o contrato que eles próprios herdaram de seus pais. Eles também foram vítimas de uma programação que não escolheram. O objetivo de escavar o passado não é encontrar culpados para apontar o dedo. O objetivo é encontrar clareza para poder se libertar. Ao entender a origem exata de uma crença, ela perde o seu poder mítico sobre você. Ela deixa de ser um destino imutável e se torna apenas um padrão compreendido. E um padrão compreendido pode ser reescrito. O erro é usar seu passado como uma desculpa, em vez de usá-lo como a chave para a sua libertação. Para isso, seu ritual de arquiteto é uma profunda viagem no tempo, a entrevista com a criança interior. Encontre um momento de quietude. Se ajudar, pegue uma foto sua de quando era criança. Olhe para ela. Agora, em seu caderno, entreviste essa criança, escrevendo as respostas que vêm do coração e não da sua mente adulta. Faça estas perguntas. Qual é a sua primeira memória sobre dinheiro? Como você se sentia quando seus pais falavam sobre dinheiro? Animado, assustado, confuso, invisível? O que você queria muito ter e não pôde? Como se sentiu com isso? Qual era a frase sobre dinheiro que você mais ouvia em casa? Qual era a energia, a sensação da sua casa quando o assunto era dinheiro? Permita que as respostas venham como sentimentos e imagens. Este exercício contorna o analista adulto e acessa as memórias emocionais puras, o exato momento em que a tinta estava sendo aplicada. O contrato da pobreza foi escrito no passado, em um tempo em que você era uma criança sem poder de escolha ou pensamento crítico. Mas agora, o adulto na sala é você. Você tem a consciência, as ferramentas e, o mais importante, a autoridade para pegar esse contrato antigo, amarelado pelo tempo, e então, simbolicamente, rasgá-lo em 1000 pedaços. A tinta podia parecer permanente para a criança, mas o adulto sempre tem o poder de pegar uma folha em branco e começar a escrever um novo documento. Repita estas palavras de afirmação. Eu vejo com clareza a programação que recebi. Eu honro a jornada dos meus pais e, com amor, eu os libero. Eu sou o autor da minha história financeira a partir de hoje. Capítulo 3. As cláusulas ocultas da escassez. Sinais de que o contrato da pobreza está ativo em sua vida. Imagine um software malicioso rodando silenciosamente em segundo plano no seu computador. Você não o vê, mas percebe seus efeitos. O sistema fica lento, programas travam sem motivo e seu trabalho nunca rende como deveria. O contrato da pobreza é exatamente esse software. Ele não vive apenas nas memórias da sua infância. Ele é um programa ativo que opera em tempo real, todos os dias, influenciando suas decisões, sabotando seus esforços e garantindo que você permaneça dentro dos limites de escassez que ele define. Este capítulo é o seu antivírus. Nós vamos escanear seu sistema e aprender a identificar os sinais de alerta, os sintomas que indicam que esse programa está rodando e drenando sua prosperidade. Um dos sinais mais claros de que o contrato está ativo é a autossabotagem no recebimento. Já aconteceu com você? Você finalmente consegue um aumento e, do nada, o motor do seu carro quebra. Você recebe um dinheiro extra inesperado e, na mesma semana, uma despesa urgente aparece e leva tudo embora. Isso não é azar. É seu subconsciente agindo como um termostato. Se o seu termostato financeiro foi programado na infância para, digamos, 25 graus de escassez, e de repente a vida te joga 35 graus de abundância, o sistema entra em pânico. Ele aciona os mecanismos de autossabotagem para se livrar do excesso de calor e voltar para a temperatura familiar e segura. Outro sintoma poderoso é a culpa ao gastar consigo mesmo.
Você paga um jantar caro para um amigo sem pensar duas vezes, mas sente uma pontada de ansiedade ao comprar um bom par de sapatos para si. É a cláusula "eu não sou merecedor" em plena ação. E há também a síndrome do impostor financeiro. Mesmo quando você alcança o sucesso, uma voz sussurra que você é uma fraude, que foi sorte e que a qualquer momento tudo será tirado de você. Essa é a cláusula "isso não é pra gente como a gente", te mantendo em seu lugar. A razão psicológica por trás desses comportamentos é a nossa profunda necessidade de permanecer na zona de conforto. Mas aqui está o segredo. A zona de conforto do nosso cérebro não é uma zona de prazer, é uma zona do que é familiar. Se a atmosfera da sua infância foi de luta financeira, estresse e escassez, essa se tornou a sua definição de normal. A prosperidade, a facilidade e a abundância, por mais que sua mente consciente as deseje, parecem estranhas, desconhecidas e até mesmo perigosas para o seu sistema nervoso. E o trabalho principal do seu subconsciente é te manter seguro, ou seja, te manter no território familiar. Portanto, a autossabotagem não é um ato de autodestruição, é um mecanismo distorcido de autoproteção. Uma tentativa do seu sistema de te forçar a voltar para o normal financeiro, com o qual ele cresceu e aprendeu a sobreviver. E o grande erro, ao reconhecer esses padrões em nós mesmos, é nos afogarmos em autocrítica. Nós nos julgamos com severidade. Eu sou um desastre com dinheiro. Eu sou irresponsável. Eu nunca vou aprender. Esse julgamento é a voz do próprio contrato se reforçando. Ele cria um sentimento de vergonha que apenas valida a cláusula central de todo o acordo, a de que não somos bons o suficiente, de que não somos merecedores. O erro fatal é ver esses comportamentos como falhas de caráter, quando eles são apenas sintomas de uma programação. Você não julgaria uma pessoa com febre por estar suando. Da mesma forma, não se julgue por se auto-sabotar. A febre não é a doença, é um sinal de que o corpo está lutando contra algo. Seus padrões de escassez não são quem você é. São apenas os sintomas de que o software antigo ainda está rodando. E a cura nunca vem do julgamento, mas sim da compaixão e da programação consciente. Para isso, seu ritual de arquiteto é o diagnóstico do contrato. É uma lista de verificação para você identificar quais cláusulas estão mais ativas em sua vida. Pegue seu caderno e, com total honestidade, para si mesmo, responda sim ou não para estas perguntas. Você tem medo ou evita olhar seu extrato bancário? Você se sente desconfortável ao receber um elogio pelo seu trabalho? Você tem dificuldade em cobrar um preço justo pelos seus serviços? Quando recebe um dinheiro extra, sua primeira reação é pensar em como gastá-lo rapidamente? Você acredita que precisa escolher entre fazer o que ama e ganhar bem? Você sente uma pontada de inveja ou ressentimento quando vê outras pessoas prosperando? Marque as perguntas que mais ressoaram. Agora olhe para elas e circule as 2 ou 3 que representam os maiores vazamentos de energia em sua vida. Não tente consertar tudo de uma vez. Apenas identifique seus padrões dominantes. Um diagnóstico, por mais desconfortável que seja, é sempre o primeiro e mais crucial passo para a cura. Os sintomas que você acabou de identificar não são sua sentença de prisão perpétua. Eles são as pistas que o contrato deixou para trás. São um mapa do tesouro que mostra exatamente onde o X da sua programação de escassez está enterrado. Ao identificar esses padrões, você deixa de operar no escuro. Você arrastou o inimigo para a luz. E na luz da consciência, ele começa instantaneamente a perder o seu poder sobre você. Repita estas palavras de afirmação. Eu vejo meus padrões de autossabotagem com clareza e compaixão. Eles não são quem eu sou. São apenas um programa antigo. Agora que os vejo, eu tenho o poder de mudá-los. Capítulo 4. O advogado interior. Questionando a validade de cada crença herdada sobre dinheiro. Nenhuma crença, por mais antiga e poderosa que pareça, sobrevive ao interrogatório rigoroso. As cláusulas do seu contrato de pobreza só mantêm seu poder sobre você porque você as aceita como verdades absolutas, como fatos imutáveis da vida, sem nunca questioná-las. Elas são como leis arcaicas em um livro empoeirado que todos na cidade ainda seguem por puro hábito, sem nunca perguntar se ainda fazem sentido. Este capítulo é sobre despertar seu advogado interior,
É sobre se levantar no tribunal silencioso da sua mente, bater na mesa e dizer com firmeza: objeção, eu gostaria de contra-interrogar a testemunha. Sua missão, a partir de agora, é colocar cada crença limitante sobre dinheiro no banco dos réus e expor sua total falta de validade. O poder do seu advogado interior reside em um conjunto de perguntas simples, mas devastadoramente eficazes. Diante de qualquer cláusula do seu contrato, por exemplo, a crença: é preciso trabalhar duro e sofrer para ganhar dinheiro. O interrogatório começa. Primeira pergunta: isso é 100% verdade, sem nenhuma exceção? Seu cérebro vai querer dizer sim, mas o advogado insiste. Procure por contra-exemplos. Você conhece alguém que ganha dinheiro fazendo o que ama, com alegria? Já houve algum momento em sua própria vida em que o dinheiro fluiu com facilidade? Ao encontrar uma única exceção, a crença deixa de ser uma verdade universal e se torna apenas uma opinião. Segunda pergunta: quem eu sou e como eu me sinto quando acredito piamente nesse pensamento? A resposta é quase sempre negativa. Eu me sinto cansado, estressado, ressentido, desmotivado. E a terceira e mais libertadora pergunta: quem eu seria e como eu me sentiria se fosse impossível para mim ter esse pensamento? A resposta revela a promessa de liberdade. Eu me sentiria leve, criativo, esperançoso, aberto a novas possibilidades. Este processo de questionamento não é pensamento positivo, é uma demolição neurológica. A ciência chama o desconforto que sentimos ao confrontar nossas crenças de dissonância cognitiva. Quando temos uma crença antiga, dinheiro é difícil, e nos deparamos com uma evidência contrária, meu amigo ficou rico com uma ideia simples. Nossa mente entra em um estado de tensão. O interrogatório do seu advogado interior induz deliberadamente essa dissonância. Ao forçar seu cérebro a procurar por exceções e a confrontar o sofrimento que a crença causa, você começa a criar fissuras na fundação neurológica dessa antiga verdade. O cérebro, que busca coerência, é forçado a reavaliar a validade da cláusula original. Cada pergunta bem feita é uma marretada na parede da sua prisão mental, enfraquecendo a estrutura até que ela não possa mais se sustentar. E o grande erro, a tática que o promotor da escassez usa para nos manter presos, é a guerra de crenças. Nós ouvimos que, para quebrar um padrão negativo, devemos forçar um positivo. Tentamos repetir afirmações como: o dinheiro vem para mim com facilidade e alegria, enquanto cada célula do nosso corpo grita: mentira. Isso cria um conflito interno exaustivo. A abordagem do advogado interior é infinitamente mais elegante. Ele não tenta impor uma nova crença por cima da antiga. Ele simplesmente, através de perguntas, mostra para o júri, que é você, que a crença antiga é falsa, que ela é baseada em provas circunstanciais e que sua aplicação causa danos irreparáveis ao cliente. O erro é tentar construir um prédio novo sobre um alicerce podre. Primeiro, você precisa demolir o alicerce antigo. E a demolição é feita com o poder socrático das perguntas, não com a força bruta das afirmações forçadas. Para colocar sua primeira crença em julgamento, seu ritual de arquiteto é o julgamento da cláusula. Primeiro, escolha o réu. Pegue uma das cláusulas que você identificou no capítulo anterior. Por exemplo, pessoas ricas são gananciosas. Segundo, conduza o interrogatório em seu caderno. Escreva a cláusula no topo. Abaixo, responda por escrito: isso é 100% verdade, sem nenhuma exceção. Force-se a listar pelo menos 3 exemplos de pessoas ricas que são filantropas ou de atos generosos que você já viu. Em seguida, escreva sobre como você se sente ao acreditar nisso. Eu me sinto ressentido, separado e secretamente justificado na minha falta de sucesso. Depois, escreva sobre quem você seria sem essa crença. Eu seria mais aberto para aprender com pessoas bem-sucedidas, mais inspirado e menos amargo. E terceiro, dê o seu veredito. Após o interrogatório, escreva sua conclusão como um juiz. Por exemplo,
O tribunal da minha mente declara que a crença "pessoas ricas são gananciosas" é uma generalização falsa e prejudicial. Ela é anulada por falta de provas concretas. Você não precisa mais ser um cidadão passivo, governado por leis mentais arcaicas que você não criou. Você é a autoridade suprema no território da sua mente. Seu advogado interior lhe deu as ferramentas para questionar a tirania de qualquer crença. Ao colocar uma a uma as cláusulas do seu contrato herdado em julgamento, você não está lutando contra elas, você está expondo-as à luz da sua própria consciência. E na luz da consciência, nenhuma mentira pode sobreviver. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou a autoridade final em minha mente. Eu questiono cada crença com coragem e clareza. Eu sou o juiz, o júri e o libertador de mim mesmo. Capítulo 5. A caneta da consciência. O ritual prático para reescrever seu contrato financeiro pessoal. A demolição foi concluída. O terreno onde antes se erguia a velha e escura prisão de crenças herdadas agora está limpo. Há um espaço aberto, um silêncio, um potencial. Mas um terreno vazio por si só não constrói uma nova casa. Agora chega o momento mais poderoso e deliberado de toda a nossa jornada: o ato da criação consciente. No último capítulo, você foi o advogado implacável que anulou o contrato antigo. Neste capítulo, você pegará a caneta. Você se tornará o legislador, o soberano, o autor que irá redigir, palavra por palavra, os termos da sua nova constituição financeira pessoal. A caneta é a sua consciência focada. A tinta é a sua emoção mais elevada. E o documento que vamos criar irá declarar sua independência da escassez para sempre. Reescrever seu contrato é o processo de criar novas afirmações, ou como vamos chamá-las, suas novas cláusulas de prosperidade. Mas para que essas cláusulas sejam ratificadas pelo seu subconsciente, elas precisam ter 3 ingredientes essenciais. Primeiro, elas devem ser escritas no tempo presente. Seu subconsciente não entende o futuro. Eu vou ser próspero é uma promessa vazia. Eu sou próspero é um comando direto. Segundo, a formulação deve ser positiva. A mente subconsciente não processa bem a palavra não. Em vez de dizer, eu não quero mais ter dívidas, uma cláusula muito mais poderosa é, eu vivo em um estado de superávit financeiro e liberdade. Foque no que você quer, não no que você não quer. E terceiro, o ingrediente mais crucial, a cláusula deve estar carregada de emoção. Uma afirmação repetida mecanicamente é uma frase morta. Você precisa, por um instante, sentir a verdade da sua nova crença. A emoção é a assinatura energética que valida o novo contrato e o torna lei em seu universo interior. Este processo de instalação de novas crenças é um ato de neuroescultura. A ciência da neuroplasticidade nos mostra que nosso cérebro é como argila, constantemente sendo moldado por nossos pensamentos e experiências. Se o questionamento do capítulo anterior enfraqueceu as velhas vias neurais da escassez, a repetição consistente de novas crenças, carregadas de emoção, constrói e fortalece novas vias neurais de abundância. Imagine que você está criando uma nova trilha em uma floresta. A primeira vez que você passa, o caminho é difícil, mas a cada repetição, a trilha se torna mais larga, mais lisa, até que se transforme na nova estrada principal. A repetição diária de suas novas cláusulas e a evocação deliberada dos sentimentos de alegria, segurança e gratidão estão literalmente esculpindo em seu cérebro os circuitos da prosperidade. Você está treinando a sua mente para que o pensamento de abundância se torne o novo caminho de menor resistência. E o grande erro, a razão pela qual tantas pessoas falham com afirmações, é a inconsistência. Elas tratam a reprogramação mental como uma pílula mágica. Escrevem suas novas crenças, as repetem com entusiasmo por 2 ou 3 dias e, como não acordaram ricas no 4º dia, concluem que isso não funciona e desistem.
Elas subestimam o peso e o momentum de décadas de programação negativa. O erro é a falta de persistência. Reescrever um contrato subconsciente não é um evento único, é uma prática diária de reforço. É exatamente como ir à academia. Você não espera ter o corpo de um atleta após um único treino. É a consistência diária. O ato de aparecer e fazer o exercício, mesmo nos dias em que você não sente nada espetacular, que com o tempo constrói o músculo de uma nova e poderosa crença. Para isso, seu ritual de arquiteto é a assinatura do novo contrato. Primeiro, a redação das cláusulas. Em seu caderno, para cada crença de escassez que você demoliu no capítulo anterior, escreva agora a sua contraparte fortalecedora. Por exemplo, se a cláusula antiga era "dinheiro é sujo", a nova pode ser "o dinheiro é uma energia neutra que eu uso para o bem". Crie de 5 a 10 cláusulas centrais que formarão seu novo contrato de prosperidade. Segundo, o ritual de ativação diária. Todas as manhãs, por 5 minutos, você irá ler seu novo contrato em voz alta. Para cada cláusula, feche os olhos por um instante e esforce-se para sentir a emoção daquela nova verdade em seu corpo. Não é apenas ler, é incorporar. E a assinatura emocional, ao final da leitura diária, faça um gesto físico que simbolize sua assinatura e ratificação. Pode ser levar a mão ao coração ou simplesmente dizer em voz alta, com poder e convicção: "Eu assino e declaro este contrato como a minha nova e única realidade. Está feito". Este ato formal ancora a prática e sinaliza ao seu subconsciente que a nova lei está em vigor. Lembre-se, a caneta sempre esteve em sua mão. Por tempo demais, talvez, você tenha permitido que as histórias, os medos e as crenças de outras pessoas escrevessem seu destino financeiro. A partir de hoje, você assume o seu poder e sua responsabilidade como o único autor de sua história. Este novo contrato que você está escrevendo não é apenas um exercício de pensamento positivo. É uma declaração de soberania. É você, como o governante do seu próprio reino interior, decretando as novas leis que regerão sua terra. E a lei mais alta, agora, é a da sua própria e ilimitada prosperidade. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o autor da minha realidade financeira. Com a minha consciência como caneta, eu escrevo um futuro de abundância. Meu novo contrato está assinado, selado e em vigor. Este capítulo é sobre como viver e agir como a pessoa próspera que você já decidiu ser. A programação da pobreza se manifesta em hábitos e comportamentos tão automáticos que mal os percebemos. O padrão de pobreza é reclamar constantemente do preço das coisas, focando a energia na falta e no custo. O comportamento de riqueza correspondente é praticar a gratidão pelo que você pode comprar e focar no valor e no prazer que aquilo lhe traz. O padrão de pobreza é falar incessantemente sobre dívidas, problemas e o quão difícil as coisas estão. O comportamento de riqueza é focar a conversa em oportunidades, ideias, projetos e gratidão. O padrão de pobreza é ter medo de investir em si mesmo, seja comprando um livro, um curso ou uma ferramenta melhor, porque custa muito caro. O comportamento de riqueza é ver o autoinvestimento como a aplicação mais importante e rentável que existe, sabendo que cada real investido em seu crescimento retorna multiplicado. O padrão de pobreza é esperar passivamente que a sorte mude. O comportamento de riqueza é procurar ativamente maneiras de agregar mais valor ao mundo, sabendo que o dinheiro é apenas uma consequência natural desse valor. Essa estratégia de agir como se não é uma ilusão. Ela se baseia no princípio científico de ciclos de feedback cognitivo-comportamentais. Funciona assim: seus pensamentos e crenças influenciam suas ações, certo? Mas o que a psicologia cognitiva comportamental provou é que a via é de mão dupla.
Suas ações também têm um poder imenso de influenciar e remodelar seus pensamentos e crenças. Quando você age de uma nova maneira, quando você escolhe expressar gratidão em vez de reclamação, por exemplo, mesmo que pareça um pouco forçado no início, você envia um poderoso sinal de volta para o seu cérebro. Seu subconsciente, que observa seu comportamento, pensa: ué, se ele está agindo com gratidão e falando de oportunidades, então talvez aquela cláusula sobre o mundo ser abundante seja verdadeira. Sua ação cria a evidência física que sua mente precisa para solidificar e aceitar a nova crença como uma realidade. Você não espera se sentir próspero para agir. Você age de forma próspera para se sentir próspero. E o grande erro, a armadilha em que muitos caem ao ouvir este conselho, é o do salto quântico irresponsável. A pessoa entende que precisa agir como rico e, em um impulso, estoura o limite do cartão de crédito em um jantar de luxo ou numa roupa de grife que não pode pagar, acreditando que esse ato de fé irá magicamente atrair rios de dinheiro. Isso não é um comportamento de riqueza, é um comportamento de desespero financeiro, uma aposta imprudente nascida da mesma mentalidade de escassez de antes. A verdadeira mudança não está em gestos grandiosos e insustentáveis, mas em pequenas e consistentes alterações de atitude e de hábito. O erro fatal é confundir agir como rico com gastar como rico. Agir como uma pessoa próspera é sobre a energia por trás das suas ações. É pagar suas contas com gratidão em vez de ressentimento. É gerenciar bem os recursos que você já tem. É valorizar seu tempo e investir no seu crescimento, não importa o tamanho da sua conta bancária hoje. Para colocar isso em prática, o seu ritual de arquiteto é o Desafio do Comportamento de Riqueza de 7 dias. Sua missão é escolher um único pequeno comportamento da sua nova identidade próspera e praticá-lo religiosamente por uma semana. A chave é que seja algo pequeno e totalmente factível. Por exemplo, Desafio 1. Pelos próximos 7 dias, proíba-se de verbalizar qualquer reclamação sobre dinheiro ou preços. Se o impulso vier, substitua-o por um pensamento de gratidão. Desafio 2. Pelos próximos 7 dias, coloque uma moeda ou uma nota de qualquer valor em um pote da prosperidade, sentindo a emoção da abundância ao fazê-lo. Desafio 3. Pelos próximos 7 dias, dedique 15 minutos para ler um livro ou assistir a um vídeo que expanda a sua educação financeira. Escolha um, marque em um calendário cada dia cumprido e no final da semana, escreva em seu diário como se sentiu. O objetivo é provar para si mesmo que você é capaz de criar um novo padrão. Lembre-se da máxima do filósofo Aristóteles: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. A identidade não é algo fixo, é a soma de nossas ações diárias. Uma pessoa com uma mentalidade de pobreza é simplesmente alguém que pratica, dia após dia, hábitos de pobreza. Ao mudar conscientemente seus comportamentos, você não está fingindo ser algo que não é. Você está, literalmente, através da ação, se transformando na pessoa que vive sob os termos do seu novo contrato de prosperidade. Repita estas palavras de afirmação. Minhas ações são um reflexo da minha nova identidade próspera. Cada pequeno hábito de riqueza que eu pratico fortalece o meu novo contrato. Eu sou o que eu repetidamente faço. Capítulo 7. O herdeiro da abundância. Vivendo sob os termos do seu novo contrato de prosperidade. Herança não é destino. Nós começamos esta jornada descobrindo a chocante verdade de que éramos herdeiros inconscientes de um contrato de pobreza, um documento invisível passado de geração em geração. Mas ao longo destes capítulos, nós nos recusamos a aceitar essa herança. Nós nos tornamos detetives de nossa própria história, advogados de nossa própria mente, legisladores de nossas próprias crenças e arquitetos de nossos próprios hábitos. Nós encontramos o contrato,
o invalidamos e o reescrevemos. O ciclo da escassez foi quebrado. Este capítulo final não é mais sobre lutar ou construir, é sobre finalmente tomar posse. É sobre como viver, respirar e ser o legítimo herdeiro da abundância que sempre foi seu direito de nascença. Viver sob os termos do seu novo contrato de prosperidade é, acima de tudo, uma mudança de identidade. É entender que a riqueza é um estado de ser e não um número em sua conta. Você conhece pessoas com muito dinheiro que vivem em um estado de pânico e escassez, e pessoas com recursos modestos que vivem em um estado de profunda abundância, gratidão e generosidade. O herdeiro da abundância cultiva o sentimento de riqueza primeiro, sabendo que a manifestação material é uma consequência inevitável. Sob o novo contrato, o dinheiro se torna sua ferramenta, não seu mestre. Ele deixa de ser uma fonte de estresse e se torna um servo leal, uma energia a ser usada para criar alegria, para contribuir e para expandir a vida. Você não trabalha mais pelo dinheiro. O dinheiro trabalha para você e através de você. E o mais importante, você começa a viver a partir da já realidade, tomando decisões não com base em o que eu posso pagar, mas sim com a pergunta: o que a pessoa próspera que eu sou escolheria fazer nesta situação? Essa transformação de identidade é um processo neurológico e psicológico concreto. Como vimos, agimos de forma consistente com quem acreditamos que somos. Todo o trabalho que fizemos até agora, questionar crenças antigas, instalar novas cláusulas e praticar novos comportamentos, teve um único objetivo: mudar sistematicamente sua autoimagem de alguém que luta com dinheiro para alguém para quem a prosperidade é natural. Com a prática contínua, através da neuroplasticidade e dos ciclos de feedback, essa nova identidade se torna seu estado padrão, seu piloto automático. Os comportamentos de riqueza se tornam espontâneos. Você não precisa mais se forçar a ser grato ou a ver oportunidades. Você simplesmente é grato e vê oportunidades. Seu novo normal foi estabelecido. E o grande erro, a armadilha final que pode te puxar de volta para o território antigo, é a amnésia da prosperidade. A vida melhora, o dinheiro começa a fluir com mais facilidade, a ansiedade diminui, e então nós nos tornamos complacentes. Esquecemos as práticas diárias que nos trouxeram até aqui. Deixamos de ler nosso novo contrato, relaxamos nos pequenos hábitos de riqueza, e lentamente, como ervas daninhas em um jardim, a antiga programação da escassez, que está sempre à espreita, pode começar a crescer de volta, especialmente em momentos de estresse ou de um desafio inesperado. O erro é ver a quebra do contrato como um evento único, uma linha de chegada. Na verdade, é como cuidar de um belo jardim. O trabalho pesado de limpar o terreno e plantar as sementes foi feito, mas esse jardim sempre precisará de uma manutenção gentil, de uma rega consistente e de amor para continuar florescendo. Para garantir que seu jardim permaneça exuberante para sempre, o seu ritual de arquiteto final é o check-in semanal do herdeiro. É uma revisão de 15 minutos, talvez no domingo à noite, para se realinhar com sua nova identidade. Primeiro, revise os termos. Leia em voz alta o seu novo contrato de prosperidade. Relembre a si mesmo as leis que agora governam sua vida. Segundo, audite suas ações. Reflita sobre a semana que passou. Pergunte-se: minhas decisões financeiras e minha energia estavam alinhadas com meu novo contrato? Onde eu agi como o verdadeiro herdeiro da abundância ou o antigo programa tentou se manifestar? E terceiro, planeje a próxima expressão de riqueza. Defina uma única intenção ou ação de prosperidade para a semana seguinte. Pode ser convidar um amigo para almoçar, comprar aquele livro que você estava adiando, ou dedicar uma hora para planejar um novo projeto. Isso mantém a energia da prosperidade em constante movimento. A herança da pobreza não foi sua culpa, mas reivindicar sua herança de abundância é seu poder e sua gloriosa responsabilidade. Você viajou de prisioneiro inconsciente a autor consciente de sua realidade. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela apenas começou. A vida continuará a lhe dar infinitas oportunidades para agir e viver sob os termos do seu novo e poderoso acordo. Viva com a cabeça erguida, não como alguém que está perseguindo a riqueza, mas sim como alguém que a personifica. A abundância não é algo que você busca. A abundância é quem você é.
E esta é a sua única e verdadeira herança. Repita estas palavras de afirmação. A escassez é uma história do meu passado, não a minha identidade. Eu sou o herdeiro legítimo da abundância. Eu vivo, respiro e ajo a partir da minha verdade próspera, hoje e sempre.